Pessoal, obrigada aqui pela participação. Agradecer a doutora Sara, ela é advogada, e aí ela vai falar um pouquinho mais aqui sobre o trabalho que ela faz. E aí a gente trouxe aqui o tema hoje de como proteger o seu patrimônio. E aí nada mais especial do que a Sara para falar disso, que ela entende e muito, com muita propriedade do assunto. E vou deixar aí você se apresentar antes, né, Sarinha? Você falar aí um pouco aí de como que é o seu trabalho, no final até você pode falar um pouco mais para quem participar depois, mas se apresenta para a gente, por Vou favor. sim, tô só tentando fixar aqui o comentário. Isso, proteção patrimonial. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, quase boa tarde. Fica naquele meio do caminho. É, Eu sou Sara, sou advogada, sou especialista em proteção patrimonial, planejamento sucessório. Trabalho exclusivamente com isso. E hoje a gente vai bater um papo bem interessante aqui para trazer alguns instrumentos interessantes sobre proteção e planejamento patrimonial. perfeito. E aí é que é bacana porque, assim, para muitos, né, Sara, quando a gente fala de proteção e planejamento patrimonial, na parte do mercado financeiro, são termos habituais, né, onde as pessoas estão até um pouco mais acostumadas. Quem não está neste mercado, às vezes acha que, assim, mas isso daí é só para quem tem dinheiro, ou muito dinheiro, muito patrimônio, né? Então, quando a gente traz esse tema de proteger o seu patrimônio, o que me diz, assim, o que especificamente é a mensagem que nós estamos aqui buscando passar? Primeiro, como uma alerta, né? Porque hoje todo brasileiro, ele é importante saber quais os impactos que tem com relação ao seu patrimônio, né? Que para a gente é muito habitual. E, de novo, nossa intenção aqui com essa live é trazer informação, trazer conhecimento, trazer mecanismos, né? Então, quando a gente fala de proteger o patrimônio, o que especificamente, né, nós estamos falando e para quem que nós estamos falando, na visão aí da advocacia? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o patrimônio. Eu acho que isso muitas vezes as pessoas ficam, mas eu não sou milionário, eu não tenho tanta coisa, eu só tenho 5 casinhas, um apartamento que eu alugo. As pessoas não têm noção do que é patrimônio. Essa é a verdade. Então, num primeiro momento, eu acho que a gente tem que separar desmistificando esse entendimento de patrimônio. Então, o que seria patrimônio? Patrimônio normalmente é dividido entre ativos financeiros, então aquela pessoa que consegue ter uma reserva, consegue ter algum tipo de economia, um colchão ali de investimentos. Patrimônio imobilizado, então imóveis que aluga, imóveis próprios, eu tenho uma casa, uma chácara, alguma coisa de tijolo, né, que é o que a gente fala de imobilizado, e muitas vezes algumas pessoas vão ter empresas, uma ou mais, né, para quem é empresário. Esses são o patrimônio, compõe o patrimônio que aquela pessoa tem. Eventualmente, alguns contratos, também é uma forma de ter patrimônio, direitos, né, que ainda não virou um imóvel, mas ela tem um direito sobre um imóvel. Então, isso compõe o patrimônio das pessoas de maneira geral. Para quem que faz sentido proteger o patrimônio? Depende do que você quer com a proteção. Se você é um empresário, por menor que seja a sua empresa, é importante você trazer essa proteção, porque você tem um risco da sua atividade. Todo mundo que trabalha, que tem uma empresa, naturalmente vai ter um risco da atividade. Alguns com um risco maior, outros um risco menor, mas toda atividade traz um risco. Então, proteger desse risco, esse risco operacional, que às vezes pode fugir do controle, é óbvio que você vai tomar todas as precauções, mas ainda assim você pode ter algum problema de algum risco trabalhista, indenizatório ou algo do tipo, né, da própria atividade operacional. Ou você pode proteger para os seus filhos, proteger o aumento de imposto, proteger em relação a regime de bens. Tudo isso é um olhar de proteção, mas depende do que você quer proteger. Depende do caso a caso, do olhar que você vai ter para essa proteção, E mesmo sendo empresário ou mesmo não. dos próprios sócios, né, Sara? Exato. Entrada, saída de sócios, modificação, contrato social, o como que está descrito, né, essas cláusulas, os direitos e deveres com relação a É isso, né? deixar claro e organizado.
O primeiro passo da proteção é organizar o patrimônio, fazer aquele inventário para você saber o que tem. Muitas pessoas, na hora que fecham um contrato, a gente vai pedindo os documentos, eles não têm noção do tamanho do patrimônio, do que é o patrimônio. Então, o primeiro passo é entender o que é o patrimônio, qual é o seu patrimônio de maneira geral, e não necessariamente a proteção é porque eu desconfio do meu sócio ou porque eu acho que alguém vai me roubar. Não é esse tipo de proteção que a gente pensa igual você está andando na rua e tem que se proteger de vir a ser roubado. Não é isso. Mas é proteger com mecanismos de que não aconteça uma transferência da forma que você não gostaria ou que não aconteça algo que você não previu. É interessante você estar sabendo aonde você vai pisar, você está sabendo a consequência dos seus atos, das suas escolhas. Eu quero fazer uma doação. Eu quero fazer uma doação para quem? Depois eu gostaria que isso fizesse o quê no futuro? Eu fiz uma doação para um parente, eu fiz uma doação para uma instituição, e qual a consequência disso, né? Então, você saber exatamente a consequência dos seus atos. É importante consultar um especialista para isso. Perfeito. E o bacana é que você está trazendo pontos, Sara, que vão além, né? Quando a gente fala do mecanismo de proteção, né? Aliás, de proteção, porque aqui a gente também vai falar de mecanismos, né? E muita gente acha que, assim, quando eu falo de proteção patrimonial, eu estou falando uma proteção em vida ou estou falando de uma proteção no caso de uma ausência, né? No caso de morte mesmo. E aí, quando a gente fala do contexto dos mecanismos de proteção patrimonial, são para todos os aspectos, né? Envolve todos os aspectos, porque uma doação, por exemplo, quais os impactos que esse mecanismo, que é o mecanismo de proteção, é positivo e benéfico, ou quais os impactos que podem ter ainda em vida, né, numa doação, né? Assim como numa transferência, numa herança, porque hoje tocar um pouco neste mérito, né? Poucas pessoas sabem que quando você falou assim, nem todo mundo tem uma noção com relação ao patrimônio total. E é muito bacana as experiências que eu já tive tem pessoas que não têm noção da receita e despesa que elas têm mensalmente. E aí, quando para realmente tomar nota do quanto verdadeiramente ganha e gasta, ela consegue ter a clareza sobre a situação financeira atual. E na parte patrimonial não é diferente, porque eu costumo fazer esse trabalho também com os clientes de listar. Eu falei, então, você já tinha se atentado, observado, percebido que você é um milionário? Porque hoje, né, o quanto que custa um apartamento? E aí, tudo que você falou, né? Mecanismos de proteção, nós vamos falar. Às vezes a pessoa não tem ideia, né, que ela tem mecanismos que ela pode utilizar, pode usufruir, e que às vezes ela é um milionário, sim. Não estou falando de investimentos financeiros, como você mesmo mencionou, de patrimônio que é total. Exato, mas quando a gente fala de patrimônio total, então às vezes ela tem ali um imóvel, ou ela tem um precatório, ou ela tem outros valores a receber, e como que ela pode se proteger, né, mediante a isso? Então, essa introdução ela é importante exatamente para trazer essa consciência, né? O que é patrimônio? É tudo que você falou. É investimento, é imóveis, é um direito a um recebimento, né? Então, como se proteger? E aí, quando a gente fala, né? Que nem a gente já falou aqui nessa parte. Agora, para entrar na questão de formas, de mecanismos, tá, Sara? Porque, assim, existem alguns meios mediante advogado e existem algumas outras ferramentas que podem ser usadas. Ajuda a gente a entender um pouco sobre essa questão das formas, dos mecanismos, a trazer essa clareza. Então, Clau, quando a gente fala de um olhar de planejamento, a gente vai olhar inevitavelmente para o patrimônio imobilizado, para os direitos, mas principalmente para os ativos financeiros, né? E dentro desse planejamento, a gente não olha simplesmente se a pessoa vai constituir uma holding ou fazer um testamento. Esses são instrumentos jurídicos que a gente tem de proteção. Mas é muito importante também trazer um olhar do próprio planejamento financeiro se tornar uma forma de organização e de planejamento futuro, proteção muitas vezes. Então a gente tem esse cuidado de estar sempre fazendo um trabalho 360, de olhar o patrimônio como um todo, porque se a gente colocar tudo em caixinha isoladamente, a gente não consegue trazer e extrair o melhor do que pode ser feito para o cliente, né? Então, dentro dos instrumentos jurídicos, a gente vai falar de
holding, de offshore, de testamento, que é o mais simples de todos e é o esquecido e que muitas pessoas acham que não funciona, mas se bem feito funciona. A doação em vida, são vários instrumentos jurídicos. Mas antes de passar pelos jurídicos, a gente também pode olhar para os próprios instrumentos financeiros, como uma previdência, um seguro de vida, dependendo do tipo de alocação, alocação internacional, para moeda forte, trazer essa proteção patrimonial. E também trazendo aquele olhar para o empresário, os instrumentos de societários. Né? Então, a gente tem um acordo de sócios, um contrato social bem redigido, né? com instrumentos, cláusulas contratuais de proteção sucessória, a parte da governança também trazida nesse acordo de sócios. São várias formas que a gente tem e sempre personalizado de acordo com o objetivo final que aquele cliente busca no planejamento. Às vezes ele chega para mim e fala assim, eu quero fazer uma holding. Tá, me mostra o seu patrimônio. Não, mas aqui faz muito mais sentido para você um seguro de vida e uma previdência, e tá ótimo, você não precisa de uma holding, você tem um único imóvel com um único herdeiro, entendeu? Então, sempre vai ser mais fácil a gente analisar, fazer aquele inventário do patrimônio e entender o objetivo. Dentro desse objetivo, a gente vai determinar qual instrumento que vai ser o melhor. E realmente os ativos financeiros, de maneira geral, eles colaboram, eles trabalham junto com a gente para isso. Legal. E sabe o que é bacana? É que, assim, às vezes a gente traz aqui um pouco o termo técnico, jurídico, para algumas pessoas pode não parecer ali tão natural, né? Eu gosto sempre de, recapitular. Talvez porque o termo holding pode não ser tão habitual para todas as pessoas, né? Uhum. Então, explica para a gente o que é uma holding. Vamos começar do beabá, porque a gente pode ter aqui níveis totalmente diferentes, né? Então, assim, o que é e quando é necessário, importante, que faz sentido uma holding, por exemplo? Bom, a holding ficou muito famosa agora, que todo mundo se fala em holding. A holding é uma empresa, tá? É um CNPJ que você vai abrir, além daquele operacional que você já tem. É muito importante que a gente não misture tudo dentro da mesma caixinha. A gente separa o patrimônio justamente para trazer esse olhar de proteção, porque na hora que você coloca tudo junto, a gente já entra tudo no bololô e se perde. A organização faz parte do planejamento. Então, a holding nada mais é do que uma empresa. E aí, qual a finalidade dessa empresa? A finalidade é colocar lá dentro o patrimônio imobilizado que você tem. Essa é a holding que mais tem se falado, colocar imóveis dentro dessa empresa. Qual a finalidade disso? Ou simplesmente ela vai ter aquele patrimônio para proteção e vai ficar um guarda-chuva cobrindo esses imóveis, ou se você tem aluguel desses imóveis, se você tem renda desses imóveis, você tem um benefício tributário e aí você consegue colocar uma atividade específica e recolher esses aluguéis dentro do CNPJ, né, dentro da pessoa jurídica, economizando imposto. Então, é basicamente esses dois olhares. Ou você vai ter imóveis lá dentro, imóveis de uso próprio, que você não gera renda sobre ele, e ele fica dentro de uma pessoa jurídica que não tem essa atividade específica imobiliária, ela é simplesmente uma administradora de bens ali, ela vai ficar como dona do imóvel, ou ela vai ter essa atividade de gerar um lucro, de gerar uma receita mensal, que seria o aluguel, e ao invés de você passar a pagar esse imposto na pessoa física, você paga via pessoa jurídica, que tem economia tributária. Então, é importante a gente separar o patrimônio imobilizado do patrimônio ativos financeiros. Muitas pessoas chegam, vou colocar o dinheiro também junto na holding. Gente, é importante a gente justamente separar, que é para a gente ter uma camada a mais de proteção e não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Então, eu gosto de trabalhar com esse compartimento de cada tipo de aplicação, cada tipo de patrimônio individualizado, né? Então, a empresa operacional vai ser uma empresa operacional, é a empresa que você gera renda, é a empresa que você trabalha, que tem um risco, toda atividade tem um risco. Uma outra empresa, que seria, no caso, a holding, né? Que se fala da holding, para ter esse patrimônio imobilizado e, eventualmente, os ativos financeiros que ficam ou na pessoa física ou via instrumentos internacionais, se você tiver ativos financeiros no exterior. Legal. E assim, Sara, o que é bacana, né? A gente está falando aqui de um mecanismo, né, de um instrumento onde você abordou ali que ele
vai ser para uma redução de imposto, para uma facilitação com relação ao trâmite de sucessão, que vai ser um mecanismo justamente de proteção, né, e elaboração, que não é o único que pode ser utilizado, porque dependendo da situação pode caber outros instrumentos também, mas que é bacana a gente trazer aqui como conscientização, né? Primeiro, quando a gente fala de patrimônio, nem todos têm o conhecimento, né, com relação a como que funciona a questão de, aliás, muita gente sabe que a gente tem muita taxação de impostos, né, hoje, mas como que funciona numa situação onde eu tenho um patrimônio e eu tenho um filho, eu tenho herdeiros, tem pessoas com as quais eu me preocupo com relação a uma transferência, a uma sucessão, opa, isso aqui é da minha filha, mas não é bem assim no final, né? Porque para que este patrimônio seja, por exemplo, da minha filha, se acontece alguma coisa comigo, numa ausência, numa morte mesmo, não estou aqui. E aí é um assunto delicado, onde por muito tempo, né, na época eu trabalhava principalmente com seguros, a gente trazia muito essa consciência, né, conscientização para os clientes, e talvez as pessoas que estão aqui nem todos tenham essa consciência da importância de ter um planejamento sucessório, porque os impostos que são taxados, né, sobre o inventário, sobre a transferência de herança, sobre essa transferência dos bens, no caso de uma ausência, ele serve para qualquer proporção de patrimônio. Só que a grande diferença é que quanto maior o patrimônio, você tem a possibilidade, como você falou, de não colocar os ovos na mesma cesta, de ter mais instrumentos para gerar proteção, né? Mais instrumentos para gerar tranquilidade e segurança numa situação onde talvez ali a gente fala que o impacto emocional você não tem como tirar, mas o impacto financeiro também ele é muito expressivo. E em vida a pessoa já pode sim se programar. Coisas que às vezes a pessoa não quer saber, não quer pensar. Só que o quanto antes ela, na verdade, faz, né, utiliza desses instrumentos para mecanismo de proteção, ela tem realmente ali não somente uma tranquilidade, como uma redução de custos, né? Então fala pra gente com relação a essa questão. Hoje, se eu não tô mais aqui, que outra. A gente fala que imprevistos é a coisa mais previsível possível de Verdade, acontecer. gostei dessa frase. Sim, a única certeza que Exato, temos, né? sempre utiliza que é a verdade, né? Então, imprevistos é algo totalmente previsível. A gente sabe que vai acontecer. A gente só não sabe o quando vai acontecer. E quando estamos falando de um imprevisto numa situação como essa, quais os impactos especificamente que são que ocorrem, né? Fala pra gente para ter essa conscientização, porque, de novo, tudo que a gente está falando pra gente é muito habitual. A gente já lida com isso, né? E o que a gente está falando é que as pessoas não têm ideia do imposto que é cobrado de transferência, né? De quando que eu consigo fazer, por exemplo, sem ter a necessidade de um advogado, quando é necessário, sim, um advogado. O que que eu posso fazer em vida para minimizar esses impactos e facilitar esse processo? Explana um pouquinho para a gente essa parte, como que funciona, Sarinha. Na verdade, quando a gente fala de processo de inventário, se tiver algum tipo de acidente hoje, a gente está ali patinando para entender o que vai se comportar por causa da reforma tributária que a gente teve, né, no ano passado. Então, a gente já tem uma previsão de aumento desse imposto por consequência do escalonamento do imposto. Então, hoje no estado de São Paulo, a alíquota é fixa de 4% de imposto de transferência via inventário, que seria causa-mortes, tá? Imposto causa-mortes. Agora, a gente já tem projeto de lei, por exemplo, para adequar o imposto do estado de São Paulo à legislação da reforma tributária que foi aprovada, para trazer níveis diferentes de alíquotas para o inventário. Então, de acordo com o patrimônio, quanto maior o patrimônio, maior seria a alíquota. E agora a gente tem até 8% da possibilidade de imposto, só o imposto do inventário. Então, a gente está falando ali do inventário mais simples, com o mínimo de gastos possíveis, de pelo menos uns 15% do valor patrimonial, só para custear esse processo de inventário. A gente tem certidões, imposto, custas, honorários,
Tudo isso a gente vai com certeza ter de gasto. E eu vou aproveitar um gancho que a Giovana escreveu aqui, que faz todo sentido. O jurídico e o financeiro, eles precisam andar juntos. É exatamente disso, né? Sobre isso que nós estamos falando. E a Togaut também contribuiu aqui com a gente, que inclusive é sócia aí da Sarinha, né? A empresa o qual ela tem aí a sociedade, né? Um grupo aí preparado para atender na assistência, então Togaut Group, para quem também quiser acompanhar. Então, gente, a única certeza da vida é que um dia a gente vai morrer. Bom, a gente só não sabe o quando. E aí, saber que você pode, de novo, se planejar, mas é porque eu estou pensando em ação por mim. Não, gente, é a realidade. E hoje os impostos no Brasil, como a Sarinha colocou aqui do ITCMD, né, que é o Imposto Causa Morte e Doação, esse imposto, ele é cobrado tanto na situação de doação de bens, como na situação de transferência de bens. A diferença, na doação você pode fazer em vida, né? E na transferência, só no caso, realmente, ali de morte. Mas assim, se você é herdeiro e acha que tá maravilhoso, né? Que tá tudo certo, tudo resolvido, não, você só tem, mesmo sendo herdeiro, acesso aos bens, se você tiver o dinheiro para pagar o imposto, porque é a tua porta de acesso a esse bem. Se você não tem o dinheiro para pagar o imposto, nós que somos do mercado financeiro e jurídico, nós conhecemos diversos casos de milionários, né, que no final ficaram da mesma situação, porque não conseguiram ter acesso aos bens por falta de planejamento sucessório ou falta de recursos para ter acesso a uma herança milionária. Não é, justamente isso. O planejamento sucessório, ele vem além de você querer determinar e escolher como que o seu patrimônio vai ser transferido, quem vai ficar com a fatia, parte, a gente consegue privilegiar quem eventualmente não seria um herdeiro necessário, ou privilegiar um dentre os demais herdeiros. Tudo isso faz sentido. Mas o principal é trazer essa organização para você não descapitalizar também a sua família. Né? Porque nesse momento, se você não tem um planejamento onde a pessoa não, ela tem, vamos supor que o patrimônio é milionário, mas é um patrimônio imobilizado. A pessoa não tem liquidez para pagar esse imposto, para pagar esse processo, para custear tudo isso. E aí? Ou a consequência é ela não acessa agora, né? É o herdeiro que no fim não é herdeiro porque não tem o recurso para pagar para ter acesso a essa herança. Aí ou ele não vai acessar ou ele vai queimar o patrimônio. Ele vai precisar vender mais barato, porque ninguém compra um imóvel de inventário assim no valor cheio. Então você acaba até porque um pouco mais barato. Lembrando que não consegue financiar se for imóvel de inventário, é somente pagamento à vista. Sim. E aí, para você achar um investidor nessa hora, aí é onde os investidores fazem com dinheiro muito dinheiro. Porque se eu tenho uma pessoa que numa ponta está num desespero, porque ela está precisando vender esse imóvel, queimar para ter acesso a uma herança, ela vai literalmente queimar este imóvel. Só que na outra ponta, são poucas as pessoas que têm esse recurso à vista, sabendo que é um processo de inventário, para falar, filhão, você está precisando, né? Você está na minha mão. Então o jogo está aqui, ó, comigo. E é onde a gente fala realmente de dinheiro fazer mais dinheiro. É isso. Né? É isso. Então, a gente precisa trazer esse olhar de... Eu costumo falar sempre que planejar é um ato de amor, porque você deixa organizado, você evita brigas, você evita um desgaste no momento de maior fragilidade daqueles que estão, né, que ficaram, daqueles que você ama, e você não descapitaliza, você deixa as coisas organizadas de uma forma que deixe o mínimo de trabalho possível, porque inevitavelmente vai ser sofrido, né? Já vai ser sofrido por si só. Então a gente traz esse olhar mais cuidadoso e organizado para o patrimônio. E aí, como a gente estava falando, diga. Você falou uma frase linda, né? Que na parte dos seguros, né? Eu lembro que por muito tempo, né? Quando eu falava do cliente de ser um dos instrumentos para quem não tem capital para transferência de herança, todo mundo acha que seguro de vida eu vou estar pagando se eu morrer. Eu ouvia muito um certo comentário que falava, não, eu não estou ouvindo isso, mas tudo bem, vamos lá. Se eu morrer, que se virem, né? Nossa, eu falava, então, você sabe o que é o se virar, né? E aí, quando a gente traz esse conhecimento,
porque a pessoa não sabia do imposto para ter acesso, porque achava que assim, não, porque eu já deixei tudo resolvido, encaminhado, e está tudo certo. Opa! Aí a pessoa trazia a consciência de tudo que a gente falou. Imóveis numa situação como essa ficam bloqueados, não têm acesso, investimentos financeiros ficam bloqueados, não têm acesso. Então, se você não tem mecanismos de proteção que criem este acesso, né, a uma herança, a pessoa pode achar que ela é rica, mas no fim ela não é, né? Porque ela precisa o quê? Pagar este imposto para ter acesso à herança. Exatamente. E para isso existem mecanismos, tanto jurídicos como financeiros, que foi o que a Sara trouxe aqui para gente, né? Para quem tem ali bens, a parte ali de holding, né? E aí ela já citou também a parte de contratos. Seguro também, né, Sim, Sarinha? ele é Uma um das ótimo ferramentas. aliado. Ele acaba sendo um ótimo aliado. O seguro ele traz um evento de liquidez muito bom para aquela pessoa que eventualmente era o provedor da família. Então, no primeiro momento, o resto da família precisa se adaptar, entender, para ter acesso até as aplicações financeiras. Às vezes as pessoas têm essa reserva, têm um patrimônio interessante em aplicação financeira, mas primeiro ele precisa ter acesso a essas aplicações, né? Ele precisa ter acesso a esse patrimônio. Então, o seguro entra como um evento de liquidez nesse primeiro momento muito importante, né? Para que eles tenham acesso ao restante do patrimônio, principalmente em razão do processo de inventário também. Então, aliar, né? A Previdência também acaba sendo um outro instrumento muito interessante nesse momento para ter essa liquidez, para ter acesso a esse patrimônio e trazer o pagamento das contas. No final, né, a gente tem que pagar as contas. Então, antes de acessar o patrimônio, esses dois instrumentos acabam sendo extremamente importantes no planejamento sucessório. Legal. E aí o bacana é que você está trazendo aí dois pontos de vista, né? Instrumentos jurídicos e instrumentos financeiros, o qual podem ser utilizados um ou outro, ou até mesmo Todos, todos, né? Porque no sim. final, todos, a gente tem muitas situações que cabem realmente utilizar de todos e às vezes até de instrumentos adicionais. Então, Já tudo chegou depende da cliente para mim proporção. falando, eu quero uma holding, porque é muito comum agora as pessoas olharem na internet e falar, eu quero uma holding. Mas na análise do patrimônio faz muito mais sentido fazer um testamento, um seguro e a previdência ele já tem. Fez muito mais sentido. Então depende do que a gente vai analisar e realmente, às vezes, o custo-benefício não faz sentido. O holding não necessariamente é para todo mundo, né? Não tem necessidade de todo mundo ter. Todo mundo que quiser, tem um imóvel, quer colocar, pode colocar, mas faz sentido para essa pessoa ter, né? Então a gente tem que analisar o custo-benefício daquilo. E muitas vezes acaba realmente atrelando um instrumento jurídico, por exemplo, uma doação, um contrato de doação bem feito, e um seguro, uma previdência. Inevitavelmente, quem tem ativos financeiros acaba tendo um desses, pelo menos, né? Perfeito. E o outro ponto que você falou, né? Desde os casos mais simples aos casos mais sofisticados, porque aqui a gente está falando de uma maneira mais generalizada, mas a gente vai ter casos onde envolvem um ponto que você mencionou lá no começo. Gente, a garganta hoje está Virou atacada, tudo então aqui, né? essa voz aqui não é de original de fábrica, mas ela está se esforçando aqui para ser o mais próximo ao original. Mas só recapitulando, né? Tem desde o instrumento mais simples ao instrumento mais sofisticado, que ela comentou com relação à parte já, eu tenho bens somente no Brasil, eu tenho bens aqui no Brasil e tenho bens fora. Ah, não, eu sou uma pessoa que só tem o meu apartamento, a minha casa. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu tenho uma empresa. Então, assim, tem várias situações. E aqui o ponto é, primeiro passo, né? A conscientização com relação à importância de sim pensar numa proteção, numa blindagem, onde vão ter proporções diferentes de acordo com o perfil de cada pessoa. Isso. E aí eu escuto muito aquela coisa de, não, você tem que fazer isso aqui, né? E aí um olhar como o da Sara, por exemplo, que consegue analisar instrumentos jurídicos com conhecimento que ela tem de instrumentos financeiros, ela traz uma clareza com uma simplicidade muito grande, um ponto que você comentou, Sarinha, que é muito legal, que é o custo-benefício, né?
E é o custo-benefício para o cliente, porque aquilo que você falou, poxa, a pessoa veio procurando por uma coisa, se ela fosse fazer aquilo, ela teria um custo muito alto, talvez seria o benefício que ela estava procurando, mas com um custo muito alto que você conseguiu mostrar para ela que ela teria um outro instrumento onde ela teria um Ia ser custo eficaz da menor. mesma forma, ia trazer o objetivo final, só que com um custo bem mais baixo. E Exatamente. que esse é o propósito Sim, no final, sim, né? É exatamente. exatamente isso. É. É exatamente isso. Perfeito. Sarinha, e aí eu tenho uma Sim. curiosidade. Curiosidade. Me conta. Previdência, você comentou aqui de ser um instrumento. E aí, quando a gente fala aí no mercado financeiro, muitas pessoas falam muito da questão da jurisprudência com relação a bloqueio, a de já ter entrado em processo de inventário, não. Explana um pouco mais para a gente com o mecanismo, o que funciona, o que tem risco com relação a isso. Acho que é bacana a gente trazer esse assunto. A previdência como forma de proteção patrimonial, na verdade, a gente usa bastante a previdência como forma de planejamento sucessório, né? De organização e planejamento sucessório. Ela necessariamente como proteção patrimonial, ela não seria o instrumento adequado, assim, a cereja do bolo, digamos assim. Ela tem uma certa relativização daquela empenhorabilidade. Então, principalmente para questões trabalhistas, a gente sabe que a Justiça do Trabalho acaba sendo um pouco mais, né, digamos assim, abrangente, né? Ela consegue chegar um pouco mais no patrimônio dos empresários, é mais fácil de chegar através da Justiça do Trabalho. Então, a gente já tem decisões nesse sentido de bloqueio de previdência privada para custear processo trabalhista. Então, talvez ela realmente não é o principal instrumento de planejamento de proteção, tá? De planejamento sucessório, de organização, ela faz muito sentido, mas para trazer a previdência como única forma de proteção patrimonial, eu não usaria, tá? Realmente, Legal. para empresários, a gente tem outros instrumentos que no final vai fazer mais sentido, né? Até o próprio seguro ele acaba sendo melhor do que a previdência, desde que não seja um resgatável, porque também já tem jurisprudência nesse sentido de o resgatável acabar sendo como não é empenhorável, 100% empenhorável. Mas a gente consegue fazer uma análise de acordo com o caso do que seria mais interessante. A Justiça do Trabalho ela acaba sendo o calcanhar de É o Aquiles. que nos dá trabalho. É literalmente o que nos dá trabalho, exatamente. Exatamente, É o ela que nos acaba dá sendo um calcanhar de trabalho. Aquiles. Então a gente acaba tendo decisões assim bem diferentes, né? Bolsas penhoradas, coisas assim que fogem do que a gente, né? Mas eu não usaria como forma de proteção patrimonial, e sim como forma de planejamento sucessório. Legal. E, gente, para quem, de novo, isso é um termo, né? Opa, falei aqui de empenhorabilidade, né? Quando a Sara falou isso, eu falei, meu Deus, tem gente que vai falar assim, que bicho é É de comer. esse? Empenhorabilidade. Ai, gente, eu consigo, parece ler pensamentos, né? Então, assim, é o bloqueio realmente do recurso. Então, assim, quando fala de jurisprudência também, o que é, né? É já ter sido julgado, já ter tido um julgamento com relação a isso e qual o resultado com relação a isso. Ou seja, houve-se já um resultado de que já teve bloqueios, né, no recurso utilizado de previdência para processos trabalhistas. Então, empresários que têm previdência, quando fala que para a sucessão funciona, é porque não entra no processo de inventário, certo, Uhum. Sara? E repassa direto ali para o beneficiário o dinheiro que ele tem. Então, é um investimento financeiro que tem rendimento, né? E que existe ali um beneficiário desde que cadastrado, né, na pólice da Exato. Previdência, beneficiário que a pessoa, a sua escolha para receber. Só que já existe jurisprudência que são, né, causas ali já atuadas com histórico de questionamento com relação ao herdeiro que recebeu, porque a pessoa tem ali o herdeiro A legal, legítima. né, da família, o herdeiro legítimo, e aí quer colocar um terceiro que não tem nada a ver, e aí a pessoa sabe que tem essa previdência e questiona, então já existe processo com relação a isso.
causas trabalhistas, justamente Uma porque o coisa governo... sim, Clau, que é importante deixar claro que não importa se você está falando de proteção patrimonial, de blindagem ou de planejamento sucessório, a gente tem que andar dentro das quatro linhas. Tudo que a gente fizer fora da legislação ou que de alguma forma pode ser interpretado como se estivesse fora da legislação, o castelo de cartas cai. Então, a gente quer planejar, a gente quer organizar, a gente quer proteger, a gente vai fazer isso da forma legal, dentro das quatro linhas. Eu costumo fazer uma analogia que nem pisar na linha eu gosto, porque a partir do momento que a gente pisa na linha, a gente já está dando uma abertura para entender se a gente foi além ou não. Então, a gente tem que estar dentro. Você tem um processo trabalhista, você tem um problema judiciário, já no judiciário com a sua empresa, você pode organizar, você pode planejar, mas nada que vai ocultar bens ou que vai fugir daquela responsabilidade. A gente tem que organizar, proteger. É importante que isso seja feito sempre um passo antes de ter um problema, então você faz antes de você ter um problema. E se você já tem um problema, a gente vai organizar e proteger, mas sem ocultar algo que poderia, no futuro, desfazer tudo que a gente organizou. Né? Então, mesmo que você queira fazer um planejamento sucessório, você tem uma legítima a seguir. Não adianta a gente fingir que isso não existe, que não tem aquele herdeiro, não existe. Ah, eu tenho um filho que era de outro casamento, eu não quero nunca mais Ou saber. não trazer essa informação para o profissional que está Também. atuando em Eu só me conjunto. responsabilizo por aquilo que eu sei, né? Se você não me passou essa Perfeito. informação, eu não tenho como fazer. Mas não É por adianta a isso gente... gente, é um assunto importante e delicado que a gente traz, mas assim, como é uma live, a gente pode fazer isso, mas às vezes. Ó, contador, médico e assessor financeiro, a gente não mente. Advogado, então, Então, esquece. é exatamente sobre isso. Não pode mentir. Contador, médico e o assessor financeiro, quanto mais transparência ele tiver acesso às informações, mais ele consegue te ajudar aos É mecanismos que sem verdadeiramente vão julgamento. funcionar sem julgamentos. E mais do que isso, mesmo que existam, vamos dizer que riscos dentro deste mecanismo, você estará verdadeiramente ciente sobre quais são esses riscos no mecanismo, porque a gente sabe que podem ter mecanismos que eles vão funcionar, mas vão apresentar talvez aqui possibilidades de risco. Então a gente escuta às vezes que, não, só esse mecanismo funciona. Será? Né? Será que ter somente um olhar financeiro, sem um olhar jurídico e financeiro, vai funcionar? Ou ter só um olhar jurídico que não tem esse olhar jurídico e financeiro vai funcionar? O que eu gosto muito de colocar essa visão é o olhar jurídico com o olhar financeiro de uma maneira total, olhando o cliente, olhando a pessoa, olhando você, né? O ponto que a Sara colocou. Poxa, pode ser o médico, por exemplo, ou o empresário que só está preocupado em garantir uma tranquilidade porque tem um filho pequeno. Sim, exatamente. Só isso. E aí existem mecanismos que ele pode ter a tranquilidade, ou às vezes a pessoa trabalhar numa área de risco, e aí por conta de ter uma exposição, de trabalhar numa área de risco, ela quer ter uma tranquilidade, que se algo acontecer, ela estará protegida, né? Ela ou as pessoas que ela quer que tenham tranquilidade estarão ali protegidas. Então, quando a gente fala de proteção patrimonial, é vasto, muito vasto. E aqui a gente está trazendo pitadas, né? Tanto em vida como em sucessão, que é não estou mais aqui, morri mesmo, e aí eu tenho que transferir esse bem, essa herança para uma outra pessoa. Quais os pontos que eu tenho que observar, o que eu posso já fazer em vida para evitar problemas futuros, né? Isso, exatamente. É trazer aquela tranquilidade, que no final as pessoas buscam tranquilidade. O objetivo final sempre vai ser esse. É a paz, é a tranquilidade de que vai estar tudo ou organizado, ou da forma que ele gostaria, ou economizando. Todos esses aspectos trazem a tranquilidade que aquele cliente está buscando. E é isso que a gente vai buscar sempre trazer para o cliente. Nada pode ser imposto. A gente não pode falar, olha, é assim ou é assado. A gente vai colocar as possibilidades. Às vezes, algo que seja mais caro para o cliente pode fazer mais sentido para ele, porque aquele objetivo específico na balança dele pode fazer mais sentido. Então, algo que, eu quero a transferência
de uma forma mais simples e vai ser mais fácil fazer isso através de uma holding, mesmo eu tendo 2 imóveis só. Se eu fizer isso via inventário ou um testamento, vai ser diferente, vai ter um custo diferenciado. Então, às vezes, faz mais sentido para ele, de fato, ter uma estrutura um pouco mais cara. Depende da balança, a gente mostra as possibilidades. Mas quem vai bater o martelo do que vai fazer sentido, com certeza vai ser o cliente. A gente não pode impor nada e dizer que um único caminho é o verdadeiro ou o único caminho é o possível, sendo que tem sempre mais de um caminho a ser seguido. Exatamente. E você sabe, Sara, que assim, em muitos atendimentos que eu fiz, né, quando a gente falava o ponto, que é delicado quando a gente fala de sucessão, né? Por quê? O brasileiro, naturalmente, ele quer evitar determinados custos, né? E quando a gente fala, por exemplo, de um seguro, ou de um testamento, ou de mecanismos de defesa e de proteção no âmbito de sucessão, as pessoas às vezes têm um pouco de resistência por achar que está falando de uma coisa ruim, o que isso já está até ultrapassado, né? Porque quando a gente fala de um assunto delicado, sério, porém real, porque a gente muitas vezes é resistente em ter mecanismos, por exemplo, de proteção por achar que eles são custosos, né? Sim. Só que mais custoso que isso é você Não imagina, fazer. e aí quando a gente fala de não fazer, eu vou te falar que ainda é válido, sabe? Ainda é válido. Eu gosto de trazer alguns pontos que trazem mesmo para a realidade. Que trazer para a realidade é o seguinte: você já teve algum caso ou conhece alguém que já teve algum caso que precisou fazer um processo de inventário ou que está com um processo com os bens bloqueados, parados até hoje, por não ter pensado nisso lá atrás? Essa é uma pergunta que aí traz para reflexão. Outro ponto a observar se já conhece alguém que tinha filhos pequenos, era o provedor da família, era a pessoa que sustentava o lar, só que não fez absolutamente nada e ele veio realmente a faltar? Me diz como é que ficou essa família. E aí, quando a gente traz esses pontos para Dá o reflexão no choque. aspecto de proteção patrimonial e de sucessão, não é nem choque. Consigo enxergar a realidade. Consigo enxergar que, assim, imagina que há 10 anos atrás eu fiz algum processo, alguma ferramenta, algum instrumento. Como que eu me sinto no decorrer desse processo e hoje? Com certeza muito mais tranquilo, muito mais confortável, muito mais seguro. E outra, isso é um verdadeiro ato de amor para os seus, né? Opa, eu estou pensando de uma maneira que, se acontece algo, principalmente, né, se é uma pessoa que é o provedor, né, familiar, o provedora, né, enfim, familiar, mas que não tem algum mecanismo de proteção, né, ou que sabe quais os riscos incorridos, mas que podendo fazer algo hoje, deixa para amanhã, esse amanhã pode ser tarde demais. É aquilo que a gente fala. A única certeza que temos é que iremos morrer, mas a gente nunca sabe o dia, né? Então, muitas reflexões trazem, não somente no âmbito jurídico, patrimonial, mas em vários outros aspectos, sem sombra de dúvidas, quando a gente traz essa reflexão, mas ela é importante, porque é a verdade. E às vezes é duro, né? Ouvir a verdade. Exatamente, exatamente. Eu falo que eu, como advogada, no final, eu tenho que trazer o pior cenário. Porque eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar nesse pior cenário. E infelizmente, nem sempre é uma Quem vai notícia boa. decidir o que fazer com o pior cenário para que ele não se torne pior cenário são as pessoas, né? Aquelas Mas a perguntas nossa que doem, né, que questão machucam, elas têm que ser feitas, porque é a partir delas que vão ser tomadas as decisões e os objetivos vão ser traçados. Através dessas perguntas mesmo. É o que eu falo. A vida ela é feita de decisões. Ao não tomar uma decisão, você já é uma decisão. Sim. Então, as consequências, no fim, também serão somente das pessoas. Então, uma coisa é quando eu não tenho conhecimento, não tenho acesso à informação, e outra coisa é quando eu tenho a informação, tenho conhecimento, e a pergunta que não quer calar é: o que eu faço com isso? É isso.
É É exatamente sobre isso. É. isso, né? Então, acho que a gente conseguiu aqui explanar bastante, hein? É, por isso que é tão importante qualquer tipo de tomada de decisão em relação a patrimônio, consultar sempre um especialista. Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a saber todas as consequências dos seus atos, seja da parte de finanças, seja da parte de bens, imóveis. Ninguém é obrigado. Na hora que você vai comprar um imóvel, você sabe, você procura, você tira certidões para saber se aquele imóvel está regularizado, por exemplo. Mas você é a pessoa adequada para isso? Às vezes não, às vezes é importante, dependendo do tamanho do investimento que você está fazendo, procurar uma assessoria. Ah, eu estou guardando dinheiro. Você já procurou um assessor para te ajudar em relação a isso? Porque você não é obrigado a conhecer os riscos do mercado, você não é obrigado a acompanhar isso. Cada um tem a sua especialidade. Eu sou médico, eu sou artesão, eu sou florista. Eu não sou obrigada a conhecer sobre o mercado financeiro. Ah, eu vou dispor de parte do meu patrimônio, eu vou doar um carro, eu vou comprar algum patrimônio para alguém, para um filho, para um pai, para uma mãe. Você não é obrigado a saber as consequências jurídicas disso. Para um irmão, aí o irmão vai lá e se separa, e aí você comprou aquele bem para o seu irmão. Você não é obrigado a saber disso. Então, consulte um especialista antes de tomar qualquer decisão em relação a patrimônio, né? Só para ter E, Sara, certeza. você falou um ponto agora que assim, eu ia fechar a live, mas não, esse assunto veio aqui, eu falei, não, 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 eu tenho que trazer ele. Veio aqui, eu falei, não, temos que falar sobre isso antes de finalizar. Regime de bens e união instável e contratos de namoro. Fala pra gente sobre isso. Agora a gente ainda está patinando também numa reforma do Código Civil. Então a gente ainda vai ter muito o que conversar sobre isso se a reforma for para frente, principalmente do jeito que está, tá? Mas hoje, cenário atual, o que a gente tem? É extremamente importante que as pessoas entendam na hora de se juntar, na hora de morar junto, qual a consequência patrimonial disso. É extremamente importante. Então, o amor, ele vence. Muitas vezes ele acaba sendo mais rápido, a paixão, você vai e mora junto. Mas é muito importante que isso esteja conversado e registrado. Hoje em dia, é cada vez mais comum as pessoas não casarem. E quando elas casam, elas já não pensam muito bem em regime de bens. Mas na hora que você, principalmente da pandemia para cá, juntou para economizar, vamos morar junto, faz mais sentido. Ainda assim, é importante se falar em união estável e você pode escolher o regime de bens da união estável. O que seria um contrato de namoro? É mostrar publicamente que, na verdade, você não é casada com aquela pessoa, que você não tem uma união estável. Por que isso é importante? Porque, eventualmente, vocês vão adquirir algum tipo de patrimônio, ainda que de forma individual. Se você não registrou nada, você vai partilhar aquilo com o seu companheiro, com o seu cônjuge. Então, é importante a gente ter esse olhar na hora de se juntar com alguém, na hora de casar com alguém. Ah, eu casei e agora eu vou abrir uma empresa. E aí? Como é que isso vai se comportar? Você escolheu qual regime de bens? Ah, eu estou namorando já há 10 anos e eu estou abrindo uma empresa e eu estou comprando um imóvel, mas ele é só meu namorado, ela é só minha namorada. E aí? É muito importante que a gente registre isso para que a gente saiba a consequência daquilo. É aquilo que você falou. O não tomar uma decisão também é uma decisão. Então, se você E, não procura alguém, você acabou tomando uma decisão de deixar correr do jeito que a legislação manda. e é um ponto que vale a gente trazer, Sara, porque assim, às vezes as pessoas não têm clareza, consciência e deixam de tomar decisões por achar que é algo simples. Mas o que a gente vê de problemas Sim. gerados por falta de decisões iniciais ou negligenciar uma tomada de decisão importante no âmbito jurídico e no âmbito financeiro, é onde ocorrem os maiores problemas, né? Então é um assunto importante sim a ser levantado, que é o regime de comunhão, porque às vezes passa batido, só que esse passa batido lá na frente, a gente realmente pode ter problemas muito sérios, né? Então é importante sim observar isso. Ai, o amor é lindo, é tudo maravilhoso, mas quando, né, É cada um vai eterno para o seu enquanto dura. lado. Exato, ele é lindo, maravilhoso, enquanto dura. E aí, no âmbito financeiro, às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre dinheiro, de falar de bens,
de falar sobre isso, ou acham que vai ser alguma afronta, ou não estão habituados, né, exatamente a falar sobre isso, ou acham que, nossa, é um ato de amor, ou deixa de ser um ato de amor. Não, gente, isso é vida. Sim, sim. Tem E, que e é aquele falar sobre o negócio, né? A assunto. gente tem que separar até para proteger o nosso sócio, se for o caso. Às vezes você tem um sócio e ele a sua decisão em relação ao regime de bens vai atingir o seu sócio diretamente. Ou então faz o exercício ao contrário. Qual o regime de bens do seu sócio, né? Isso pode gerar consequência futura para você. E isso é muito Vou importante de colocar um saber. exemplo clássico disso daí. Você detesta a mulher do seu sócio e de repente ele tem um regime de comunhão total de bens. Saiba que ela é sua sócia. Então, ou você aprende a gostar dela, ou já analisa essa possibilidade do que pode ser feito num contrato social da empresa para blindar a entrada dessa possível sócia. Perfeito. Então, ter a clareza e o conhecimento com relação a isso faz uma diferença tremenda lá na frente. Às vezes as pessoas não falam sobre essa questão de sucessão, ou vem acontecendo com o vizinho, mas esquece que, opa, e aí? E eu amanhã? Como será? Exatamente. Um contrato de sócios nessa hora, nessa linha, e o regime de comunhão faz uma grande diferença. Exatamente. Exatamente. Se você vai abrir a empresa e já são casados, prestem atenção nessa possibilidade de um acordo de sócios para que seja feito realmente, ou através do próprio contrato social, a gente já consegue prever e estabelecer cláusulas muito importantes nessa questão sucessória. Perfeito. Sarinha, você quer colocar algum ponto aí adicional? Quer fechar e apresentando um pouco mais? Acho que reforçar quem não pegou aqui no começo, né, sobre o seu trabalho. Vou abrir aí para você ficar à vontade. E primeiro te agradecer Imagina, imensamente eu que agradeço. conteúdo riquíssimo, né? Riquíssimo. Esperamos poder ajudar aí também muitas pessoas com esses conhecimentos. Mas, de novo, só te agradecer em ter aceitado esse convite. Obrigada, viu? Imagina, Cláudia, eu que agradeço. Só para fechar, então, sou advogada especialista nessa parte de proteção e patrimonial e planejamento sucessório, travei. E tenho uma empresa de consultoria patrimonial. Hoje a gente já faz esse serviço de prestar essa assessoria, esse auxílio na tomada de decisão, levantar essas possibilidades de instrumentos de proteção e de planejamento, e também a gente ajuda nessa parte contábil em relação ao patrimônio. É muito importante que a gente traga um olhar 360, né? O olhar como um todo para esse patrimônio, e a gente também presta esse tipo de assessoria patrimonial. Então, tanto da parte jurídica quanto da parte contábil, se interessarem, tem aí na minha página a Togout, e deixo ali também o arroba para vocês curtirem. Perfeito, Sara. Então, ou seja, quem precisar de tudo que a gente falou aqui, se enquadra de, opa, queria um despertar, aquela formiguinha aqui, agora eu não sei mesmo. E aí, o que eu devo fazer? Pode contar com o seu serviço de consultoria, de assessoria para essa análise mais aprofundada e dentro dessa análise ter o melhor custo-benefício com relação à necessidade em específico da pessoa, A ideia correto? é trazer justamente essa facilitação, essa democratização, para que as pessoas não achem que é exclusivamente para quem é milionário. Você tem um imóvel de 500 mil reais, que hoje é mais ou menos a média, né? Você já está susceptível ao imposto. E aí, o imposto de herança? Imagina 4% sobre esse valor e depois, se for passível de aumento, 6% ou 8% de forma escalonada. É uma perda patrimonial grande para aquele que fica. Então, vamos organizar, vamos planejar e vamos trazer conforto e segurança para os seus herdeiros. E com um grande detalhe que a gente vem em reformas tributárias, atrás de reformas tributárias, onde hoje é 4% de imposto, mas já há muito tempo se fala com relação ao aumento dessa cobrança, mais as custas de cartório. Já tem e PL aqui no estado de eventualmente... São Paulo, já tem PL para aumentar para 8%. Então, a gente já tem aqui no estado de São Paulo um movimento de aumento. Exato. Então, gente, aqui é um alerta extremamente importante com relação a algo que pode ser
analisado, consultado, assessorado de maneira antecipada, para que pelo menos tendo essa assessoria, você saiba qual o caminho das pedras, né? Quais as possibilidades, quais trilhas que eu posso percorrer para solucionar algum eventual problema, que às vezes eu posso ter ou eu desconhecia, mas tendo acesso aqui a algumas informações, veio aquele alerta de faz sentido avaliar, né? Como a Sara comentou, desde quem tem um apartamento de 500 mil, há quem tem uma sociedade, né? Há quem, né, tem empresas, enfim, né, várias possibilidades, mas está aqui a Sara para poder ajudar em todas elas, tá bom? Perfeito, obrigada, De Clau. novo, de novo agradecer, Sarinha, obrigada mesmo. Aí eu te chamo depois que a gente salvar aqui a live, que a gente teve que Ah, tá inverter bom. aqui, Então pode pessoal. deixar. Tá bom, combinado. Tá bom? Beijo, Beijo. obrigada aí a todos que Tchau, participaram. gente. Beijão, tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.